Fala tu! Oi, meu nome é Lívia e esse é o Imersões Literárias. O vídeo de hoje é um bate-papo bem rapidinho sobre como a leitura pode melhorar a sua escrita. E eu também quero muito assim por cima compartilhar com você alguma coisa que eu sei sobre redação para poder te ajudar a fazer a redação do Enem. Bom, se você não sabe, sou professora disso. Então eu queria te passar algumas dicas. Se você tiver afim desse bate-papo, puxa teu banco e bora papear. Bem, gente, eu já fiz alguns vídeos de bate-papo aqui no canal, falando justamente sobre como a leitura influencia as nossas vidas. Eu já falei sobre como eu me tornei leitora, qual foi o meu background até aqui, né, até chegar aqui. Já falei o quanto que o estudo, né, e a leitura, obviamente, de textos e fontes diversas podem nos ajudar a absorver conhecimento. E hoje eu quero falar sobre a escrita. De que forma que a leitura pode fazer com que você melhore a sua forma de escrever. Então vamos começar falando sobre como a leitura nos ajuda na escrita. Eu já falei em algum vídeo, que eu agora não me lembro qual foi, porque são muitos vídeos, que a gente aprende por imitação. O que isso significa? A criança, quando está começando a receber os primeiros incentivos, os primeiros estímulos para andar, para gesticular, para falar, ela olha, observa a boca das pessoas que estão ao redor, seus pais, seus avós, tios, primos, coleguinhas, enfim, ela observa e ela, naturalmente, o cérebro já começa a se moldar àquele tipo de gesto, né? Porque a fala é um gesto, aquele tipo de gesto que o outro está fazendo. Então a criança usa o outro, bem dizer, como um espelho e ela tenta fazer a mesma coisa com ela. Daí, quando a gente começa a escrever, a gente também aprende por imitação, porque a professora coloca lá no quadro uma série de letras e combinações de letras que vão dar sílabas e combinações de sílabas que vão gerar palavras e a gente vai tentar reproduzir o que a gente está vendo, as formas, o desenho, no nosso caderno. A nossa alfabetização, num primeiro momento, acontece dessa forma, mas a nossa escrita criativa, nosso modo de nos expressarmos no papel, ela é construída ao longo de toda a nossa vivência. E sim, a gente também vai levar esse aprendizado por imitação até o fim da vida. Já falei no vídeo Como Me Tornei Leitora sobre os autores que me formaram, né, como não só aquilo que eu li na escola, mas que eu comecei a ler para a vida. Então, os meus primeiros autores, as primeiras obras que eu li foram crônicas do Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Rubem Braga e o Carlos Drummond de Andrade. Então, aos 10 anos, quando eu falei, nesse vídeo eu expliquei, aos 10 anos eu comecei a ler literatura de adulto. E aquele universo da crônica, aquele jeito, aquela ironia, aquela forma diferente de fazer graça, entrou na minha corrente sanguínea. Eu costumo dizer para os meus meninos hoje que eu só sei escrever isso. Por quê? Eu só consumi isso assim que eu me tornei mesmo uma pessoa que frequentemente lia, eu passei a escrever, porque isso para mim era um degrau natural que eu ia subir, porém eu não tive outras influências tão fortes quanto tive a influência desses autores, nesses livros, nesse tipo de texto. Então, assim, tudo que eu quero escrever hoje, qualquer coisa que eu quero falar hoje, se eu de fato sentar ao computador, colocar no papel, vai sair em forma de crônica. Eu até tento ir de outra forma, fazer quiçá outro tipo de narrativa ou até mesmo arriscar em poesia, mas não me sinto tão à vontade quanto fazendo crônica. Então, esse aprendizado por imitação a gente vai levar para o restante da nossa vida. Se você quiser escrever assim, de forma mesmo a ser um autor de livros, procure se influenciar de autores e de tipos de texto
com os quais você se identifica mais nesse sentido. Bom, eu gosto muito de literatura fantástica, então eu vou atrás de pontinho, pontinho. Ah, eu sou uma pessoa que curto muito livro policial, então eu tenho A, B e C como autores que eu posso me influenciar. Posso me deixar ser influenciado, melhor dizendo. Eu quero trabalhar escrevendo música. Então, vou atrás de compositores com os quais eu me identifique e vou tentar absorver a essência. Não é plágio, não é pura e simplesmente uma mimetização. É a essência. A gente sabe que, por exemplo, não vai existir outro Machado de Assis nesse mundo, não vou nem dizer no Brasil, outro Gabriel Garcia Marques, outro Ernest Hemingway, não vão existir. Mas a gente pode pegar uma característica ou outra, por exemplo, o Machado, uma característica muito forte do Machado, que a gente não encontra em tantas outras obras assim, né, ou tantos outros autores, é o fato do narrador sempre estar falando com o leitor. Então acaba se tornando como se fosse um mestre de cerimônias, ele se coloca diante do leitor como se estivesse apresentando aquelas ações. E ele comenta, ele critica, ele xinga, ele tripudia em cima do leitor. Talvez, se essa característica para você for algo muito bacana, que você fica, nossa, cara, eu queria muito saber fazer isso, tenta. Ninguém vai chegar para você e vai dizer, tá imitando Machado, mas está sendo um fracasso. Não, tenta. Porque a gente só vai saber se vai conseguir escrever legal se a gente tentar. E não tenha vergonha de dizer, sim, as minhas influências são Machado de Assis, Gabriel Garcia Marques, Ernest Hemingway. Qual o problema? A gente, sabe aquela lei de Lavoisier que a gente aprende na escola? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ela não serve só para a natureza, ela não serve só para a química, ela serve para a vida. Então não existe mais, a gente já não tem mais, ou pelo menos eu acho, né? Talvez esteja sendo muito simplista. Mas a gente não tem mais aquilo de... ainda não chegou uma pessoa com uma ideia completamente diferente. Talvez essa ideia completamente diferente de fato não exista mais. Talvez ninguém mais escreva desse jeito. Talvez não apareça outra pessoa que faça uma inovação tal, que fique para os anais da literatura mundial para o resto da eternidade. Mas a gente pode muito bem chegar e ser uma pessoa bem-sucedida, aquilo que a gente quer fazer, se o nosso lance é escrita criativa. Falando sobre escrita, vamos dizer assim, braçal, que é, por exemplo, texto acadêmico, redação para o Enem e outros vestibulares, texto, que não seja texto literário. Vale a mesma coisa? Até vale, mas... aí eu vou te dizer que as tuas influências precisam ser ligeiramente diferentes. Falando especificamente de texto acadêmico e redação para o Enem, você sabe que o Enem prima pela dissertação argumentativa, ou seja, você precisa falar sobre o tema que ele está te dando e precisa colocar argumentos, pontos de vista, de forma a tentar convencer o seu avaliador a concordar com você. Teu maior trabalho não é nem escrever em si, é organizar as tuas ideias para que o teu avaliador, quando pegar a tua redação, possa olhar para ela e dizer assim, eu não tinha pensado por esse aspecto. Esse é o teu maior desafio. E por que eu te digo que as tuas influências têm de ser diferentes? Porque o tipo de texto, primeiro, é diferente. Você não vai colocar sua emoção, você não vai colocar sua imaginação, você vai trabalhar principalmente com a sua razão e com a realidade. Você não vai poder chegar no Enem ou num texto da sua faculdade, da sua escola, e meter lá um era uma vez. Isso não existe, não é apropriado. Você vai tomar uma bomba e não é aquilo que se espera. Então, assim, primeira influência que eu acho que você precisa se ligar e colocar, assim, para ontem. Eu preciso entrar em contato com esse mundo para ontem. Texto jornalístico. E eu falo isso para todo mundo que passa pela minha vida. Se você quer aprender a escrever bem, leia jornal. Você não precisa ser assinante de nenhum jornal. Se você quiser ser, beleza, assina jornal, revista, site,
Aí é o seu bolso que vai te dizer se você pode ser ou não. Mas eu tô te dizendo que você não tem essa obrigação. Você pode muito bem encontrar textos muito bem escritos, matérias muito bem feitas em jornais abertos, assim. Vale jornal de televisão, vale jornal do rádio, vale a internet, vale o jornal impresso. Texto jornalístico é objetivo, é claro, é sucinto, trabalha com a terceira pessoa, que é muito importante para quem precisa fazer trabalho acadêmico, para quem precisa fazer a redação do Enem, porque uma coisa que o texto dissertativo argumentativo pressupõe é o afastamento do autor. Ele não pode deixar a opinião dele transparecer de forma explícita. Pelo contrário, ele precisa trabalhar vocabulário, precisa trabalhar a própria frase, os conectivos, para que o argumento que ele estiver passando adiante se pareça com uma verdade geral, uma verdade universal, com a qual ninguém consiga discordar, você está entendendo? Então, se você tem essa dificuldade, eu não consigo escrever em terceira pessoa, eu não consigo escrever me afastando, eu sempre quero colocar o meu. Cara, pega leitura, texto de jornal, pode ser uma reportagem, porque existe também diferença entre notícia e reportagem. A notícia é mais rápida, ela cumpre um papel de te avisar o que está acontecendo de importante naquele momento, ela é pontual, ela é factual. A reportagem demanda mais tempo, o cara levou mais tempo para investigar, para apurar as fontes, fazer entrevistas, é um apanhado de mais informações. Então, se você puder ter as duas coisas, melhor ainda, mas você vai ver a semelhança de linguagem entre os dois subtipos de texto jornalístico. O repórter, quando ele está dando uma notícia, seja ela na televisão, seja ela no próprio jornal escrito, impresso, ele precisa responder aquelas perguntas, né? O que, como, quando, onde, por quê e quem. E essas perguntas precisam ser respondidas de forma objetiva, clara, porque a pessoa que está pegando aquele texto para poder ler, ela quer ser informada logo e partir para o próximo. Já na reportagem não, ele pode explicar essas 6 questões que ele precisa responder de forma muito mais detalhista. Mas de qualquer forma, a linguagem que ele vai usar é a da terceira pessoa. Ou então, você pode também procurar fontes, textos acadêmicos mesmo. E quando eu falo texto acadêmico, não necessariamente dissertações, teses. Você, por exemplo, que vai fazer a redação do Enem, você não... Talvez uma tese de doutorado seja muito pesada para você, mas um texto explicativo do seu livro didático seja suficiente para você entender os meandros, de que forma que o autor passou aquele conhecimento sem ser, hermético, sem ser fechado. Por que eu te falo isso? Existem textos, sim, que são muito fechados, que a gente não consegue entender, assim, de cara, e a gente fica com um pouco de dificuldade, sabe, como é que eu vou te falar? De querer entender até onde o autor está querendo chegar. Procure, então, textos acadêmicos ou textos de livros didáticos, assim, que você perceba que o autor está querendo facilitar a vida do leitor. Ele está explicando, ele não está errando a língua portuguesa, pelo contrário, ele está falando no padrão culto da língua, mas ele está procurando ser claro, sabe, procurando ser transparente. Ele não quer te enrolar, ele não quer não dividir aquilo que ele sabe com você, porque isso muitas vezes acontece. Vim aqui de novo, na verdade, para encerrar o primeiro vídeo. Eu estava observando aqui, o vídeo de hoje vai ficar muito grande, então eu estou terminando a primeira parte desse vídeo para poder te chamar para vir para a segunda parte, que são as dicas que eu te dou bem rapidinhas, as dicas do Enem, as dicas de redação para o Enem, que vão ficar aí para a posteridade. Então eu te agradeço desde já pela tua companhia, peço o teu like, peço a inscrição, o seu dedinho no sininho e a gente se vê na próxima sexta-feira. Um beijo, até lá!